Olá pessoal, tudo bem? Nós iremos falar para você sobre a robótica. Os integrantes do grupo são Wagner, Arthur, Breno, Renato e Ramila. Se olharmos o conceito de robótica, a robótica é a ciência ou estudo da tecnologia associada com o projeto, fabricação, teoria e aplicação dos robôs. O termo robô foi criado na literatura no livro escrito pelo tcheco Karel Čapek em 1921, onde prega o seguinte, que a ideia de um ser artificial que faça tarefas para o ser humano fascina as mentes de gênios há muito mais tempo. Contudo, apesar de ser um termo muito usado nos dias atuais, o robô em si a ideia de robô já vem há muito tempo na história e nós podemos ver isso nas mitologias. Bom, meu nome é Arthur. Eu irei explicar um pouco sobre as referências mitológicas sobre robô. Começando pelo Antigo Egito, em Pasos, haviam estátuas gigantes com braços que se mexiam. Essas estátuas tinham o único objetivo de impressionar a população. Elas ficavam em grandes salões e quando haviam reuniões, elas impressionavam o povo, demonstrando o poder dos deuses na época. Passando, ainda temos referência na Grécia. A imagem do fundo demonstra o gigante de bronze, o gigante Talos, que foi criado por Zeus para proteger a ilha de Creta. Ele rondava a ilha 3 vezes durante o dia e não deixava navios inimigos se aproximarem, usando pedras como armas. Ainda na Grécia, temos esse robô, que sua funcionalidade era teatral. Ele carregava outros robôs, outros bonecos com aparência humana em peças para impressionar durante o espetáculo. Sua funcionalidade basicamente é um peso amarrado em cordas no eixo, sustentado por uma coluna de trigo, que ao trigo se esgotando, gerava o movimento dos eixos, programados via pinos nos eixos. Conforme a sequência, era trocado o movimento. Na literatura, temos grandes referências, começando por Leonardo da Vinci, que era, além de pintor, era cientista, matemático, engenheiro, escultor, entre outros. Era um polímata. Temos a imagem de um escopo, que seria um robô com várias articulações independentes, simulando os braços, ombros, pulsos e mãos, além de joelhos, quadris e tornozelos. Claro que o robô não foi construído, mas os desenhos são fiéis. Ainda temos o robô do leão de Da Vinci, que foi construído para o rei francês. Um museu na França dedicado a Leonardo da Vinci exibe uma peça que está surpreendendo os visitantes. A réplica de um leão mecânico criado por ele há 500 anos para divertir o rei francês Francisco I. A peça original se perdeu, mas o animal em tamanho real foi recriado no castelo de Glorius, onde o artista e engenheiro italiano morou nos seus 3 últimos anos de vida. Leonardo, como você vê, é um organizador de fêtes. O presidente do castelo compara Da Vinci a George Lucas do século XVI e diz que ele divertia a corte com suas invenções extraordinárias. Da Vinci não deixou projetos detalhados sobre o leão mecânico, apenas alguns desenhos com instruções que foram usadas na reconstrução da fera de brinquedo. O leão movido a corda tem um compartimento invisível na juba que, quando aberto, revela um buquê de flores de lis, símbolo da monarquia francesa. Registros da época afirmam que o rei batia no animal 3 vezes com um pequeno chicote para exibir as flores para a corte. Esta visitante ficou impressionada com a réplica do leão. É como se ele estivesse andando de verdade, diz ela.
Da Vinci foi morar na França a convite do rei. Durante sua passagem pelo país, ele desenhou palácios e organizou cerimônias reais. Agora, continuando a literatura, o Wagner vai falar mais um pouco. Bem, vamos falar sobre Jacques Van Cussen, que era francês e foi o primeiro que construiu um robô que literalmente funcionou. Um de seus robôs, ele tinha aparência humana, né, sendo um humanoide, que era uma mulher, um robô com aparência de mulher que tocava flauta. Pulando, nós temos agora Isaac Asimov, que criou o termo robótica, que foi criado em 1941 também na literatura. O termo robótica foi utilizado como sendo o estudo e o uso de robôs. Mais tarde, o termo foi adotado pela comunidade científica. Um de seus livros, O Eu, Robô, introduziu muito essa ideia de robô para muitos. Foi também Isaac Asimov que criou as leis da robótica. Uma delas, a primeira, um robô não pode fazer mal a um ser humano. Um robô não pode fazer mal a um ser humano, nem por inação permitir algum mal lhe aconteça. Um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, exceto quando essas contrariarem a primeira lei. E a terceira, um robô deve proteger sua integridade física, exceto quando isso contrariar a primeira ou a segunda lei. Logo depois, Isaac criou a Lei Zero, que consiste em um robô não pode fazer mal à humanidade, nem permitir que algum mal lhe aconteça. Olá, meu nome é Renato, vou falar um pouco da história da robótica no meio de torneios, campeonatos. Na história da inteligência artificial e a robótica, no ano de 1997, será lembrado como ponto de ruptura, porque em maio de 1997, o robô IBM Deep Blue derrotou o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Os anos 40 de desafio da comunidade da inteligência artificial chega ao fim em um desafio que era necessário. A ideia de robôs que jogam futebol foi proposta pela primeira vez pelo professor Alan McHugh, da Universidade de British Columbia, Canadá. Em seu artigo que ele escreveu, mais tarde publicado em um livro Computer Vision System Theory and Application, na página 1 a 13, Ordem Scientific Press, da Singapura, 1993. Em menos de um mês, o grupo teve um grupo que propôs um campeonato de futebol. Em menos de um mês, o grupo tinha recebido reações esmagadoras de pesquisas de fora do Japão, pedindo que a iniciativa fosse ampliada por um projeto conjunto internacional. Assim, o nome foi alterado para Robocop Initiative, ou Robocop. Existem certos torneios disponíveis pelo Brasil e o mundo. A CBR é um torneio brasileiro, é um torneio que acontece todo ano, pode ocorrer em vários estados. Em cada ano eles selecionam um estado e o torneio acontece em um campo de futebol, uma escola federal ou algo similar. E a LARC é uma competição latino-americana que acontece nos países latino-americanos. Chegam a certos anos que a LARC acontece junto com a CBR. Aí os dois ficam valendo, como a CBR e a LARC. E existe a Olimpíada Brasileira de Robótica, que é destinada principalmente a adolescentes que estão no ensino fundamental e médio. Nesse torneio, algumas categorias é permitido apenas a alunos de até 19 anos. E existe a Robocop, como eu havia dito,
que é um torneio que veio para o Brasil, mas existe no mundo também. E existe as categorias Soccer, que é futebol, High School, Home, Junior, Fast Logistics, Standard Education, Kits, Open, Very Small Size, Humanoid, Robot Racing. O Small Size é um campeonato com robôs da categoria F180. É um robô que tem até 180 milímetros de diâmetro. Eles disputam a partida de futebol. Os robôs são controlados remotamente por um computador ou pode usar o processamento embarcado no próprio robô. E tem o futebol medium size, que é esses robôs que é para modalidade de futebol com rodas de tamanho médio, voltado principalmente para pesquisa no âmbito universitário, como na imagem ao lado, que foi do Dust Open. Tem o futebol simulado, que é uma simulação. Neste campeonato simulado são duas equipes de 11 agentes inteligentes, autônomos. Disputam uma partida de futebol em duas dimensões. Cada agente que representa um jogador recebe informações limitadas sobre a situação do jogo e precisa decidir sua ação, pensando na equipe como um todo. E tem o futebol humanoid kid size. São robôs, são um pouco abaixo do que um adolescente, o tamanho deles, para a modalidade de futebol, com robôs de bípedes do tamanho de crianças, voltado principalmente para pesquisa no âmbito universitário. Tem o futebol standard platform, que é também voltado para o futebol. Esse robô é usado com robô Now, que mais para frente será falado um pouco mais sobre ele. E ele é voltado principalmente para pesquisa em âmbito software. O futebol Team Size, ele também é para futebol, com robôs de bípedes, tamanho aproximado de um adolescente, voltado principalmente para pesquisas. E tem o futebol de tamanho adulto, que é uma nova categoria que a RoboCup colocou nessa uma modalidade. Eles são aproximadamente do tamanho de um adulto e o jogo é jogado da seguinte forma: um robô fica no gol e o outro tem que fazer ações como chutar, correr, bater pênaltis. Aí é decidido o campeão, o que estava chutando ele vai pro gol e assim vice-versa. Quem fazer mais gol ganha. Tem um robô de resgate, que é colocado uma tarefa pro robô. Ele tem que salvar o maior número de pessoas, no caso, ou de incêndios. São vários, como carrinhos como ambulância, polícia, e tem que salvar o maior número. E tem a categoria Júnior, que é do futebol júnior, que é como ele é feito com o Lego, com o robô Lego, que é um robô que é voltado para a educação. E tem a danças com robôs. Essa categoria interage tanto as pessoas que estão competindo como os robôs. Eles são caracterizados junto com os humanos. Os humanos podem ou não participar da dança. E tem a categoria Home, que é desenvolvido algum desafio para a pessoa solucionar algum problema de casa, para ajudar as pessoas ou algo parecido. Bom, meu nome é Ramila e eu vou falar agora um pouco do desenvolvimento dos robôs, mas no convívio dele com os humanos e o impacto que isso está causando. O primeiro modelo que eu escolhi foi o R1T1. Eu vou dar um pouco de ênfase nele porque ele foi criado no Brasil. Ele é o primeiro robô de telepresença brasileiro e o idealizador dele foi o Antônio Gianni, que é esse rapaz que está ao lado dele.
O Antônio ele teve inspiração no robô R1-T1 a partir de um seriado The Big Bang Theory, na qual um personagem ele esteve em um determinado episódio trabalhando só como telepresença. E o nome também é bem comum, é o R2-D2, um personagem do Star Wars. Bom, o primeiro lançamento dele foi no ano de 2013. Ele demorou mais ou menos um ano para ser desenvolvido. E a princípio ele tinha sido projetado mais para ficar em hospitais. Inclusive a primeira instituição que deu apoio a eles para que eles ficassem desenvolvendo seu protótipo desde o início foi um hospital universitário. Inclusive até hoje ele está lá. E mais ou menos a ideia era que, sim, principalmente para pessoas que ficavam muito tempo internadas em hospitais, que não podiam sair, como o caso de UTIs, para que elas pudessem ter contato com os seus familiares. Hoje, além da questão do hospital, ele também tem potencial para agregar valores em diversos segmentos de mercado, como varejo, segurança e produção. A composição dele é de um notebook, ele tem sensor Kinect, infravermelho, para não tropeçar e também para não ficar de costas para as pessoas. No caso, se ele estiver dando uma palestra, ele nunca ficaria de costas para uma pessoa, ele conseguiria olhar para todas as pessoas do público. Ele teve até presente na última Campus Party, só que na Campus Party do ano passado ele estava na terceira versão. Hoje, atualmente, ele está na quarta e a autonomia de bateria dele é de 24 horas. A composição dele, ele é todo revestido de fibra de vidro, ele não acumula resíduo, por isso que ele pode transitar livremente por um hospital, inclusive na UTI. Só a título de curiosidade, ele não é vendido, ele é alugado e o preço é mais ou menos R$48 mil ao ano. Hoje existem 5 deles no mundo, só que o precursor desse projeto ele não diz aonde. Só diz que o sonho dele é estender mais para o mercado brasileiro. Essa é uma matéria, mais ou menos, do Antônio divulgando, né? Foi o primeiro mestrado apresentado por telepresença aqui no Brasil. Também foi em Maringá, que é o mesmo lugar onde se encontra o robô no hospital universitário. Esse é o Pepper. Ele é um robô que foi desenvolvido pela Aldebaran Robotics, junto com a SoftBank, que ela também é responsável pelo RoboNow, que o Renato falou um pouco com vocês e o Breno vai falar mais adiante. E a SoftBank ela é a maior empresa de telefonia do Japão. E, enfim, quem é o Pepper? O Pepper ele foi o primeiro robô humanoide projetado para viver com seres humanos. O próprio líder do projeto, que é o Kanami Hayashi, ele diz que sim, ele tem medo de decepcionar as pessoas, porque todo mundo imagina assim, é um robô que vai conviver com humanos, então é um humanoide que vai conviver com humanos, então ele vai lavar, vai cozinhar, vai fazer de tudo na casa, mas não. Ele brinca que assim, com medo de decepcionar vocês, a intenção dele não é fazer nenhuma tarefa doméstica, e sim interagir com seres humanos. O que diferencia ele, inclusive, de outros robôs é essa capacidade de ele conversar com você e de identificar emoções. Ele consegue dar um feedback emocional a partir das experiências que ele tem com os seres humanos. Ele acaba crescendo com os seres humanos, identificando eles. Então, dependendo de como a pessoa falar com ele, ele vai ter reação diferente. Ele tem vários sensores, ele consegue identificar, ler o rosto da pessoa, se ela está fazendo uma expressão triste, uma expressão alegre, e também através do tom de voz. Ele tem sensores na cabeça ao toque, na mão também, então ele acaba percebendo quando você toca nele. E conectado à rede Wi-Fi, internet, mais ou menos tem uma duração de 14 horas de bateria. E também uma curiosidade é que se você tiver 2 ou mais Peppers, ou se eles se encontrarem, eles conseguem transmitir entre eles o que cada um aprendeu vivendo em determinadas casas. Obviamente isso não vai ser uma coisa tão fácil de acontecer devido ao alto custo do robô, que no Japão seria de aproximadamente $2.000. A previsão de ele ser lançado no Japão para venda ao público é para fevereiro de 2015.
Porém, a SoftBank Mobile ela já tem alguns robôs nas suas lojas já para interagir com os clientes enquanto eles estão esperando para promover seus produtos e tudo mais. A própria Nestlé já vai usar, numa reportagem recente que saiu agora, que ela vai usar robôs os Peppers para divulgar suas máquinas de café. E agora eu vou passar um vídeo para vocês mais ou menos mostrando a movimentação dele. Bom, agora eu vou falar do Oshbot. Ele foi um robô criado pelo Laboratório de Invenção do Lowe's. A Lowe's ela é a segunda maior varejista de produtos para casas do mundo. E ela teve uma parceria com Fellow Robots, que é uma empresa do Vale do Silício de tecnologia que já é acostumada com protótipos robóticos. Basicamente, o Oshbot ele tem a tarefa de auxiliar os clientes. Ele é um robô vendedor. Como que isso é feito? Basicamente através de comandos de voz. O cliente ele vai entrar na loja, o robô vai se aproximar dele e cumprimenta e vai perguntar o que ele quer. Caso o cliente saiba, ele vai dizer o nome, o robô vai mostrar uma leva de itens e ele vai dizer o que ele precisa, qual é. Se ele não souber o nome do produto, ele pode, e trouxer o produto, ele faz um escaneamento 3D desse produto e assim que o cliente identificar, ele acompanha o cliente até a prateleira onde esse produto está localizado. Ele também tem vários sensores para não tropeçar, não esbarrar em prateleiras, identificar o cliente e navegação autônoma. Opa, deu ruim. E o Neil, que foi o precursor, né, do projeto, que ele diz que eles entraram no mundo de inovação para ficar. Agora eu vou mostrar mais ou menos como o robô ele está em ação. Where can I find more of these? I'm looking for hammers. Me gustaría comprar esto. Can you place the object in my viewfinder? Is this the item you are looking for? Yes. I'll take you. Once you show the robot the item, it will then navigate you to where that item can be found. Daí agora a gente entra numa problemática, né, que afeta muitas pessoas, que é bem polêmica, de até onde os robôs vão e até onde isso vai afetar os humanos. Porque no vídeo agora que a gente viu, o robô ele substitui facilmente um ser humano na sua profissão. Então, eu peguei um estudo recente que teve na Universidade de Oxford com Carl Frey e Michael Osborne, onde eles fazem mais ou menos uma pesquisa sobre a informatização do futuro. Eles fizeram uma pesquisa com 702 ocupações e eles faziam eles pegavam esses 702 ocupações para ver se existia a possibilidade de elas serem informatizadas. E eles utilizavam a seguinte pergunta: esse emprego ele pode ser desmembrado em uma série de rotinas que uma máquina é capaz de aprender? E a resposta foi a seguinte: 47 dos empregos, a resposta é sim. Então, até 2034, a probabilidade de cargos como atendente de telemarketing, vendedor, contador, é uma probabilidade bem alta, entre 70% e 100%, de que elas sejam totalmente informatizadas. E o que é surpreendente assim, sobre esses exemplos das ocupações é que essa informatização ela não está confinada mais só em tarefas de rotina de fábrica. Nos carros sem motoristas autônomos, por exemplo, aqueles desenvolvidos pela Google, eles são um exemplo de tarefas manuais de transporte e logística que também podem ser automatizadas. E o próprio Frey, ele diz que algumas pessoas elas prosperam com a mudança e outras não. E tudo vai depender de como você se adapta.
Olá pessoal, sou o Breno Maia. Eu vim aqui apresentar a vocês sobre robótica educacional. Inicialmente, o que é robótica educacional? É uma ciência multidisciplinar onde são aplicados conhecimentos diversos de microeletrônica, noções de computação, e lá vamos lá, microeletrônica, lógica de programação, engenharia mecânica, noções de computação, matemática e inteligência artificial, e tem outros saberes que ele também está abrangendo. Todas essas características, elas são aliadas ao desenvolvimento prático de habilidades pessoais como organização, raciocínio lógico, senso de liderança, cooperativismo e criatividade na resolução de problemas. Fazem da robótica educacional uma inovadora ferramenta pedagógica para todas as faixas etárias. Essa matéria aprende-se brincando, pela resolução de problemas concretos. Aí vem, os primeiros robôs são montagens bem simples, né? Inicialmente, e depois elas vão evoluindo em complexibilidade, assim como temos o exemplo do Asimo, desenvolvido pela empresa Honda, né? Atualmente é o robô mais complexo desenvolvido, e não somente por toda a sua engrenagem, todos os seus sensores, e também por novos conceitos que vem se incorporando neste robô ao prolongar dos tempos. E aí que vem a interrogação, até onde chegaremos? Em resumo, a robótica educacional é caracterizada por ambientes de aprendizagem que reúnem materiais de sucata ou kits de aprendizagem compostos por peças diversas, motores e sensores controláveis por computador e softwares que permite programar o funcionamento dos projetos montados, assim como nós vemos na imagem, né? Ao lado ali temos os kits e ao lado direito temos várias sucatas, motores, peças que podem se transformar em vários outros objetos futuramente. Todos esses elementos colocam novos problemas e exigem resoluções práticas que geram interesse e conhecimento. Uma frase que eu adotei é: a essência do interesse, a aprendizagem, está no desenvolvimento do robô. Não está somente no desenvolvimento do robô, e sim, e não somente no resultado final, mas também no desenvolvimento do robô. Então, no prolongar do desenvolvimento do robô, na montagem, na manutenção dele, para chegar até o resultado final, é onde está a chave para o interesse na aprendizagem. Robótica educacional com sucata, ou robótica pedagógica com sucata. O grande diferencial dessa solução é o trabalho com material reciclável, onde o aluno tem a liberdade de criar qualquer projeto, simplesmente aplicando e desenvolvendo a sua criatividade. Vale ressaltar que se torna um projeto mais barato. Geralmente os kits possuem custos elevados, e esse é um dos fatores que limitam a disseminação do uso da robótica educacional. Aqui vemos um exemplo de um robô feito de forma caseira, né? O robô inseto. Esse daqui utiliza uma pilha, um motor e escova de dente. Como curiosidade, ali a gente pode ver. Temos o carro autônomo, que ele é feito por um gabinete ou uma carcaça de um ar-condicionado, né? E várias outras peças com rodas, roldanas e motores elétricos. Temos também um outro exemplo que eu achei muito interessante, que é esse telefone, esse carro-telefone, que ele tem o telefone como o seu chassi, né, principal, e uma antena rádio. E provavelmente esse daí programado com uma peça Arduino, e todo desenvolvido e programado com um software especial para esses tipos de projetos. Robótica educacional com Now. Seu uso está vinculado ao ensino e à pesquisa em robótica e inteligência artificial em instituições de todo o mundo, principalmente no que diz a respeito à interação com humanos e objetos. A plataforma de programação do Now vai do nível mais elementar até o mais complexo, permitindo que seja utilizado como ferramenta de ensino e aprendizagem com crianças, jovens e adultos. As crianças, elas são fascinadas pelos robôs, pois são máquinas capazes de fazer várias ações, como andar, gesticular, dançar, falar e cantar.
Sabendo desse interesse, o Instituto de Pesquisa e Tratamento para Distúrbios do Espectro Autista, TRIAD na sigla em inglês, submeteu um grupo de 12 crianças de 3 a 5 anos a uma série de exercícios de atenção em uma sala com televisores que exibiam desenhos animados. Metade dos participantes eram diagnosticados com autismo. Entre os outros, apresentavam um desenvolvimento comum. A técnica foi chamada de arquitetura adaptável medida por robôs. Inicialmente, adultos apontavam animadamente para os vídeos e chamavam os pequenos voluntários a olhar e fazer o mesmo. Nessa frase, os pacientes com autismo demonstravam dificuldade de interagir com os instrutores e não seguiam as instruções tão bem quanto os outros coleguinhas. Mas tudo mudou quando os terapeutas saíram de cena e os robôs passaram a dar as ordens. Resultado final. Os resultados foram medidos por uma série de câmeras espalhadas pela sala, que detectavam a direção do olhar das crianças de acordo com o posicionamento de um conjunto de lâmpadas infravermelhas presas ao boné que elas usavam. Basta um pequeno humanoide chamar o nome da criança para que elas olhassem, interessada para a máquina. Reação percebida, por exemplo, em Aiden, uma criança de 3 anos que participou do estudo. No caso, o robô conseguiu atrair a atenção tanto das crianças com aprendizado regular quanto das diagnosticadas com distúrbio. Mas a diferença de comportamento entre os pacientes com autismo foi tão grande que eles praticamente se nivelaram com um outro grupo em termos de atenção. Demonstramos que, se as crianças estão mais interessadas no robô do que na terapia humana, então o robô pode ser capaz de usar essa relação para atividades benéficas, conclui Nilanjan Sarkar, professor de engenharia mecânica da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, e um dos autores do experimento. Vantagens da robótica educacional. Conheça as vantagens pedagógicas da robótica educacional. Primeiro, ela propicia a imaginação, o desenvolvimento do potencial criativo, facilita a aprendizagem da ciência, traz inovações em ambientes tecnológicos interdisciplinares, melhor entendimento dos avanços científicos, tecnológicos e os recursos humanos, desenvolve hábitos e atitudes favoráveis ao trabalho organizado, valorização do trabalho em grupo, autoexploração vocacional. Agora, vou mostrar um vídeo aqui que vai facilitar alguns dos projetos que são criados pelo Brasil afora. No auditório do Banco Central do Recife, um olhar curioso e cheio de ansiedade podia ser visto entre os alunos das escolas municipais. Todos queriam ficar bem perto dos robôs, apresentados durante o lançamento do programa Robótica na Escola, que vai beneficiar estudantes da educação infantil ao 9º ano. Tem todos os equipamentos e materiais necessários em todas as escolas e os profissionais da educação serão treinados, capacitados e terão assistência técnica permanente para que o programa seja o melhor aproveitado possível pelos nossos alunos. Os kits já chegaram, já começam a ser distribuídos, a capacitação já iniciou e aí com a conclusão da capacitação em cada escola vai sendo iniciado o programa. A iniciativa acontece em parceria com a empresa Zoom, representante exclusiva da Lego Education no Brasil. Para um robozinho funcionar, ele tem que trabalhar com o peso do robô, com a potência do motor, a distância que ele vai percorrer. Então ele começa a ver significado na aprendizagem da matemática. Então nós invertemos, nós primeiro damos o desafio, damos a oportunidade do brincar, para depois eles terem o interesse pelos conhecimentos. A novidade parece que já virou um motivo a mais para ir à escola. Eu fico muito ansiosa, porque isso aí é uma coisa que a tecnologia sempre faz. Mutirado. Por quê? Porque ele dança, curte. Opa, Gangnam Style.